Seja muito bem-vindo ao canal do Cereto. Já fez a inscrição no canal do Cereto? Então bora lá, faça a inscrição no canal do Cereto e senta a mão no sininho. Bota lá no sininho, Belém, 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 aperte o sininho e ative a opção todas as notificações, que é importante para você receber sempre que tiver Cereto News. Você recebe ali no seu celular a mensagem do sininho, Belém, 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 tem Cereto News. Preste atenção nas notícias. O William está liberado da quarentena. O William não vai ter que cumprir quarentena. E muito provavelmente ele será relacionado para o jogo desta terça contra o Juventude pelo Campeonato Brasileiro. O William deve ser relacionado para o jogo dessa terça. Inclusive, ele foi o escolhido para conceder entrevista coletiva hoje no Corinthians, que é mais um sinal de que ele será relacionado para o jogo desta terça-feira pelo Campeonato Brasileiro. Não tem nenhum problema físico, estava treinando com o Arsenal da Inglaterra e vai jogar pelo menos alguns minutos, provavelmente ele vai jogar contra o Juventude. E ele não vai precisar cumprir a quarentena. Eu vou explicar essa história. Você viu a confusão que deu ontem na Arena Corinthians, envolvendo Brasil e Argentina. O jogo foi suspenso pela Confederação Sul-Americana de Futebol, o jogo foi suspenso pela Conmebol, e foi, antes de ser suspenso, o jogo foi interrompido pela Anvisa, que é a autoridade máxima de saúde, pela Anvisa e pela Polícia Federal, né? Entraram em campo, o jogo começou, a Polícia Federal, a Anvisa entraram em campo e interrompeu o jogo. Por quê? Porque 4 jogadores da Argentina, o Martínez, o Buendia, o Romero e o Lo Celso, vieram da Inglaterra. Foram convocados, vieram da Inglaterra e teriam, pela lei de saúde do Brasil, dessa questão da Covid, pelos protocolos de saúde, teriam que cumprir 14 dias de quarentena. E não cumpriram 14 dias de quarentena, né? Eles foram treinar no Parque São Jorge e depois entraram para o jogo contra o Brasil. E aí, meu amigo, a polícia foi lá e interrompeu o jogo. A Anvisa foi lá e acabou com a festa. E os jogadores argentinos, esses 4, o Martínez, o Buendia, o Romero e o Lo Celso, foram imediatamente deportados para a Argentina. O que vai acontecer daqui foram imediatamente deportados para a Argentina, para a Inglaterra, enfim, aí saíram do Brasil. O que vai acontecer agora daqui para frente é um problema da FIFA, porque é jogo das eliminatórias da Copa do Mundo. O jogo foi suspenso. Se vai ter outro jogo, se a Argentina vai perder os pontos, aí ninguém sabe. Isso aí é a FIFA que vai ter que resolver. Mas aí surgiu uma pergunta pertinente. O William acabou de ser contratado do futebol da Inglaterra. Ele vai ter que cumprir a quarentena, né? O William, ele vai ter que cumprir a quarentena, já que a lei do Brasil é assim. Ele foi contratado do futebol da Inglaterra. Não, ele não vai precisar cumprir a quarentena, porque existe uma exceção nessa lei, que é para os brasileiros. Os brasileiros não precisam cumprir essa quarentena de 14 dias, ou para quem é naturalizado brasileiro, ou para quem tem passaporte brasileiro. É o caso do William, é o caso também, por exemplo, do Andreas Pereira, tanto é que o Andreas Pereira, que também foi contratado, o Andreas Pereira estava jogando no Manchester United da Inglaterra, jogador do Manchester United, né? Estava jogando na Lazio da Itália, mas também veio lá da Inglaterra. Ele já jogou a última partida do Flamengo contra o Santos, então ele também não teve que cumprir a quarentena. Vai acontecer a mesma coisa com o Kennedy, que foi contratado do Flamengo. Então é isso. Às vezes, por quê? Porque o Andreas Pereira, ele é belga, nasceu na Bélgica, mas ele tem passaporte brasileiro, naturalizado brasileiro. A mesma coisa do William. O William é brasileiro, né? Brasileiro. O William vai jogar. Aliás, o William então deve ser a novidade do Corinthians. O William provavelmente será relacionado para o jogo do Corinthians contra o Juventude terça-feira pelo Campeonato Brasileiro. Outra novidade pode ser o Renato Augusto começando entre os titulares. O Renato Augusto deve começar entre os titulares. Pela primeira vez, o Renato Augusto está começando aos poucos, né? Jogou as últimas 3 partidas, mas sempre alguns minutos dos últimos 3 jogos. E dessa vez ele deve começar entre os titulares, pelo menos existe essa possibilidade. O Adson está machucado, continua de fora, e aí o Renato Augusto brigaria por uma posição com o Luan no time do Corinthians.
Então, é isso aí, meus amigos. E agora é o seguinte, eu quero falar agora do Galo milionário, do galão milionário, do galão do Hulk. Dinheiro chama dinheiro no Galo milionário, é isso aí. Por quê? Porque o Galo está de olho numa bufunfa, né, num dinheiro, numa premiação de 38 milhões de reais, se ele conseguir passar a próxima fase da Copa do Brasil, e ele joga contra o Fluminense pela fase de quartas de final no dia 15, o segundo jogo da fase de quartas de final, o primeiro jogo venceu pelo placar de 2-1, e se ele passar dessa fase, se ele for para a semifinal da Copa do Brasil, o Galo vai ganhar na premiação de 7 milhões e 300 mil reais. 7 milhões e 300 mil reais. Se ele chegar à fase final da Libertadores, a final da Libertadores, ele vai jogar contra o Palmeiras no dia 21 e 28 de setembro, 21 no Allianz Parque, 28 no Mineirão, ele vai ganhar a premiação de 6 milhões de dólares, que é algo em torno de 31 milhões de reais. Então, isso tudo somado vai dar 38 milhões e 300 mil reais se ele conseguir passar de fase da Copa do Brasil e se conseguir passar de fase da Libertadores da América. E tem mais, hein? Tem mais dinheiro. Por isso que eu digo que dinheiro chama dinheiro no Galo milionário. São mais 15 milhões de dólares para o campeão da Libertadores. Se o Galo for campeão da Libertadores, ele ganha mais 15 milhões de dólares, que é algo em torno de 77 milhões de reais. O Galo já ganhou, já botou no cofre 48 milhões de reais acumulados, justamente pelas fases que ele passou da Libertadores, 40 milhões de reais na Libertadores, pelas fases que ele já passou, ele está na semifinal, e pelas fases que ele passou na Copa do Brasil, ele já ganhou 8 milhões de reais. Ele está na fase de quartas de final na Copa do Brasil. Então, é por isso que eu sempre falo do círculo virtuoso. Você monta um time espetacular como o Galo, você vai passando de fase nas competições, você ganha campeonato, você ganha mais dinheiro. Dinheiro chama dinheiro. E aí você tem dinheiro para contratar mais time, para contratar mais jogadores, para montar mais time. Dinheiro chama dinheiro. E por falar em dinheiro, a prioridade no Flamengo, alô Mengão, alô torcida do Mengão, é a renovação de contrato do Arrascaeta. O Arrascaeta, que arrebentou de novo com a camisa do Uruguai. Com a camisa do Uruguai, olha só o Arrascaeta com a camisa do Uruguai. Ele marcou 2 gols. Ele marcou 2 gols na vitória do Uruguai sobre a Bolívia pelo placar de 4-2 pelas eliminatórias da Copa do Mundo, jogo disputado em Montevidéu. E o Arrascaeta, somando os números de seleção uruguaia e Flamengo, o Arrascaeta tem 12 gols e 12 assistências. A prioridade absoluta do Flamengo é fazer com que o Arrascaeta continue jogando com a camisa do Flamengo, evidentemente. Para isso, o Arrascaeta precisa renovar o contrato. Ele tem contrato até 2023, mas o Flamengo quer prorrogar o contrato até 2025 e vai dar um aumento de salário para o Arrascaeta em mais 60%. Ô louco, é um aumento grande de salário do Arrascaeta, né? 60% de aumento de salário. Mas acontece que os empresários do Arrascaeta querem que o Flamengo compre 25% dos direitos econômicos que pertencem ao Montevidéu do Uruguai, e que é um clube de empresários. E é isso que está pegando. Mas a prioridade do Flamengo nesse momento, mais do que contratar o Davi Luiz, por exemplo, mais do que trazer mais reforços, a prioridade, mais do que renovar os contratos do pessoal da geração 85, que é o Diego Alves, que é o Felipe Luiz, a prioridade absoluta no Flamengo nesse momento é a renovação de contrato do Arrascaeta, porque o Flamengo entende que o Arrascaeta é um jogador importantíssimo. E o Santos? Fernando Diniz não é mais técnico do Santos, e quem vai ser o técnico do Santos? Será o Guto Ferreira, nosso Gordiola? Será o Guto Ferreira? Será o Elano? Ou será o Dorival Júnior? São os 3 nomes que estão sendo cotados e comentados nesse momento lá na Vila Belmiro. O Guto Ferreira, que era o técnico do Ceará, nosso Gordiola, sempre muito simpático, foi demitido do Ceará e está no mercado, fez um belíssimo trabalho no Ceará. O Elano, ele está como técnico nesse momento na Ferroviária de Araraquara, um jogador que tem muita história com o Santos. Ou o Dorival Júnior, que também tem muita história com o Santos e está
à disposição, tá livre no mercado, ele também tem muita história com o Santos. São os três técnicos que estão à disposição no mercado. Olha, para fechar, quero dizer o seguinte, que hoje tem Avaí e Vasco, o Vasco do técnico Lisca doido, Avaí e Vasco jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Avaí do técnico Claudinei Oliveira e o Vasco do Lisca doido. O Vasco deve jogar com Vanderlei, Léo Matos, Miranda, o Castan e o Zeca, Andrei, Caio Lopes e o Marquinhos Gabriel, Morato, Cano e o Léo Jabá. E o Avaí com Gledson, Edilson, Alemão, Betão e João Lucas, Bruno Silva, o Serrato, Vinícius Leite, Rômulo, Copete e o Getúlio são as prováveis escalações. O Vasco está na nona posição com 32 pontos e o Avaí está na oitava posição com 34 pontos. O Avaí está na frente do Vasco no Campeonato Brasileiro da Série B. É isso! Faça a sua inscrição no canal do Cereto, faça a sua inscrição e senta a mão no sininho, rapaz. Bota a mão no sininho lá, Belém, 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 Belém. Faça a sua inscrição, aperte o sininho e ative todas as notificações para você receber sempre que tiver Cereto News, sempre que tiver live do Cereto, você vai receber todas as notificações. Deixe o seu like. É importante demais você deixar o seu like para que o YouTube recomende o vídeo, o conteúdo para mais pessoas. Deixe o seu like, faça o seu comentário, compartilhe o canal do Cereto com os amigos. E é claro, se você quiser, pode me seguir lá nas redes sociais, @cardocereto no Instagram e também no Twitter. Eu volto com o Cereto News, segunda edição. Acabou! A brincadeira!